É, pessoal, vitória tricolor até que enfim, né? Depois de 13 clássicos cariocas, a gente conseguiu uma vitória e em cima do Vasco, uma vitória onde o Fluminense foi superior, principalmente no primeiro tempo. Teve muitas chances de marcar mais gols, mas o Vasco também teve algumas oportunidades, enfim. O Fluminense hoje fez o seu futebol, o futebol que a gente quer, jogando cada jogador na sua posição, lateral na lateral, zagueiro na zaga, atacante no ataque, enfim. O Diniz hoje fez o normal, o básico. Não inventou e deu no que deu. O Fluminense venceu, foi melhor do que o Vasco, entrou com mais vontade, teve mais oportunidades do que o Vasco de matar o jogo, mas fez o suficiente para ganhar. Teve falhas na zaga, sim, principalmente depois da entrada do Antônio Carlos, mas isso aí faz parte, gente, faz parte da caminhada de vários clubes, de qualquer clube. A gente erra, a gente acerta, né? Então, mas o Fluminense acertou mais do que errou. Martinelli fez um grande jogo, o melhor da partida, jogando na sua posição, onde ele gosta de jogar. Marcou, defendeu, saiu com a bola dominada com categoria, foi ao ataque, participou do ataque do primeiro gol, inclusive, do segundo gol, onde ele começou a jogada e chegou na área para concluir, matou no peito e finalizou com a perna esquerda. Enfim, o Martinelli hoje foi o Martinelli que a gente está acostumado a ver. Um jogador que estudou em campo, que tem categoria com a bola nos pés e primou na marcação, foi muito bem na marcação, coisa que antigamente ele não sabia fazer. Hoje em dia o Martinelli é um jogador completo, foi melhor do que o André no jogo, tanto é que foi o melhor da partida e está de parabéns, uma grande exibição do Martinelli. E é isso, Diniz, é isso que você tem que fazer, é isso que a torcida pede. Vamos jogar do jeito que a gente sabe jogar, com cada jogador na sua posição, sem inventar, sem trocar. Eu sei que você optou pelo Martinelli para o Fluminense ter uma boa saída de bola, eu entendi. Só que quando você coloca o Martinelli na zaga, você deixa de colocar o Martinelli como volante. E aí o Fluminense perde o meio campo. Tá? Então a gente, quando pensar em colocar o Martinelli na zaga, a gente tem que lembrar que a gente vai perder o Martinelli no meio. E o Fluminense hoje ganhou o meio campo do Vasco. Né? Se por acaso o Martinelli tivesse jogado na zaga, de repente o Fluminense teria perdido o meio campo do Vasco. Então são coisas que a gente tem que analisar. Eu sei que você não tem zagueiro, eu sei que que veio o Antônio Carlos para você, não sei se você pediu ou não, e o Antônio Carlos não está correspondendo, mas o que acontece também é que o jogador tem que ter sequência, e ele não está tendo uma sequência. Ele até começou bem no Carioca, quando atuou ao lado do Luan Freitas, os dois foram bem, mas depois ele foi sacado do time, não teve mais oportunidade. E a gente critica muito o Antônio Carlos, e a gente tem que lembrar que se o jogador não tiver a confiança do treinador e da torcida, e ele mesmo tiver a confiança no seu futebol, no seu potencial, no campo ele não vai conseguir render. Ele não vai ter confiança. Né? Então é a mesma coisa um médico, galera. Se o médico for fazer uma cirurgia e ele ouvir dos pacientes e da equipe dele que ele não tem a confiança para fazer a cirurgia porque ele não é bom, ele não vai fazer uma cirurgia bem feita. E é a mesma coisa o jogador de futebol. Se ele não tiver a confiança do treinador, da sua torcida e dos jogadores que fazem parte do elenco, ele vai tremer na hora do jogo. Ele vai ficar indeciso em alguns lances, ele não vai ter confiança. Então isso tudo influencia na atuação do Antônio Carlos. Eu tenho certeza que se o Diniz der confiança para ele, colocar ele no próximo jogo e no outro, vai chegar uma hora que ele vai jogar bem, ele vai se sentir bem, vai acreditar no seu potencial e vai desempenhar um bom futebol e vai ajudar muito o Fluminense ainda. Tá? Pode ser que ele não seja titular, né? Ainda mais se vier o Thiago Silva, se o Fluminense contratar outro zagueiro, Robert Renan, não sei quem, talvez ele fique na reserva, mas pelo menos quando ele entrar, ele vai ter a confiança de atuar pelo Fluminense e vai atuar bem. É isso, galera. Eu vou falar um pouco do jogo, né? Só alguns lances da partida para vocês verem como é que foi o desenrolar da partida. Aos 7 minutos
no primeiro tempo. O Felipe Melo levou amarelo, fez uma falta dura em Veguete. O Fluminense perdeu a bola no ataque, o Veguete foi lançado, ia ganhando do Felipe Melo na corrida, porque ele estava mais à frente, e o Felipe Melo só teve mesmo que segurar o Veguete e fazer a falta e levou o amarelo por isso. Aos 10 minutos, o Felipe Melo lançou o Marcelo, e ele cruzou de prontidão na cabeça do Ganso, que estava na área. A bola veio na medida para o Ganso, que só teve o trabalho de escorar no canto do Léo Jardim, fazendo o Fluminense 1-0. Enfim, o jogo se desenrolou, o Fluminense teve outras oportunidades, o Vasco também teve algumas, e o jogo ficou no 1-0 no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Fluminense foi melhor, ganhou o meio-campo, dominou o meio-campo, marcou bem a saída de bola do Vasco, pegou o Vasco de surpresa com essa marcação em cima. O Marcelo flutuava bem pelo meio e também pela ponta esquerda, né? Foi um elemento surpresa, e nessa hora que ele atacava, quem cobria ele era o Martinelli, que cobria ali a lateral esquerda. O sistema defensivo do Fluminense foi bem com Felipe Melo e Manuel, ganhando todas por baixo e pelo alto também. Arias foi muito rápido no contra-ataque, sempre partindo bem com a bola no pé. É um jogador que tem muita rapidez e é muito habilidoso. E depois do gol, o time tocou bem a bola, e quando o Vasco atacava, o Fluminense se fechou bem e conseguiu segurar o placar de 1-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, como de praxe, o Felipe Melo saiu. Felipe Melo, vocês sabem que tem problema de físico, né? Ele não aguenta jogar os 90 minutos, e entrou o Antônio Carlos na sua posição, até porque o Antônio Carlos é um jogador alto, e o Diniz optou pelo Antônio Carlos para tentar segurar a bola aérea do Vasco. Aos 3 minutos, galera, o Antônio Carlos atravessou uma bola errada e o Ryan ganhou na corrida do Manuel, entrou cara a cara com o Fábio, que se antecipou e salvou o gol. Aos 7 minutos, contra-ataque, Samuel Xavier entrou pela direita, cruzou rasteiro, cruzou pelo alto, Martinelli ajeitou no peito e com a perna esquerda mandou para o fundo do gol, Fluminense 2-0. Tá? Quando tudo parecia tranquilo, aos 10 minutos o Hugo levantou na área do Fluminense e o Veguete cabeceou entre o Manuel e o Marcelo. Mais uma falha de marcação, o cara conseguiu cabecear no meio de 2 zagueiros, pegando o Fábio adiantado. O Fábio também se adiantou na bola, não sei para quê, já tinha 2 zagueiros ali marcando o Veguete, e o Fábio se adiantou e o Veguete, por cobertura, fez o primeiro gol do Vasco. Aí foi uma pressão danada, o Vasco fez 4 mudanças, 4 alterações, colocou 4 atacantes, e aí o jogo foi uma pressão do Vasco, e o Fluminense usando muito contra-ataque, e em vários contra-ataques o Fluminense chegou a perder vários gols, o Vasco também perdeu, mas aos 28 minutos saiu o Ganso, entrou o Lima, aos 35 minutos o Paulo Henrique cruzou, Veguete cabeceou no canto, Fábio se esticou todo e salvou o gol. Aos 41 minutos, Marquinhos pegou na direita, foi derrubado, ele chutou, cobrou uma falta e o Léo Jardim salvou. Aos 42 minutos saiu o Cano, entrou o John Kennedy, saiu o Marquinhos, entrou o Douglas Costa. Vocês veem, para vocês terem uma ideia, que até na substituição o Diniz não inventou. Tirou atacante, botou atacante, tirou meio campo, botou meio campo, enfim. Hoje ele fez o certo. O público hoje no Maracanã foram 25.800 pessoas, tá? Quase 26 mil pessoas no Maracanã. O Lima também, galera, ganhou um cartão amarelo aos 44 minutos, tá? E aos 47 minutos, Douglas Costa dominou uma bola, chutou, e o Léo Jardim salvou para escanteio, o que seria mais um gol do Fluminense. Antes o Arias tinha perdido já na cara a cara com o Léo Jardim, aos 40 minutos também perdeu outro gol. Então o Fluminense perdeu alguns gols e poderia ter matado o jogo fácil. Aos 50 minutos, um contra-ataque, Veguete tocou para Clayton, ele entrou cara a cara com o Fábio, que se antecipou e salvou o gol do Vasco, né? Então o jogo foi muito movimentado, o Fluminense foi melhor, perdeu mais oportunidades, mas o Vasco também perdeu alguns gols e o jogo poderia ter ficado dramático. Martinelli foi o nome do jogo, como eu já falei, foi um monstro na sua posição,
marcou, saiu jogando com eficiência e ainda fez um gol. Grande partida do Martinelli. O treinador da seleção estava assistindo o Dorival Júnior. Ele deve ter ido para ver o André e acabou vendo que foi o Martinelli, que jogou muito, acabou com a partida. O Ganso também fez uma excelente partida, muita categoria, como sempre, e ainda conseguiu fazer o primeiro gol do Fluminense de cabeça. Antônio Carlos, zagueiro, entrou mal, falhou pelo menos 2 vezes no jogo. Mas é o que eu falei, tem que ter sequência. Não podemos crucificar o Antônio Carlos por esse jogo, tá? Hoje o Diniz não inventou, tá de parabéns, colocou seus jogadores nas suas posições de origem. Na hora de substituir também não inventou, mas na coletiva ele tinha que falar merda, né? Mandou um recado aos críticos dizendo que o Fluminense venceu, acabou com um tabu de 13 jogos sem vencer clássico. E agora o que os críticos vão falar? Qual é a próxima? Qual vai ser a próxima cobrança? Ele não tem jeito, né? Ele sinceramente, ele sempre tem que fazer uma gracinha, né? É um cara que, infelizmente, é soberbo, prepotente e não é humilde, né? Eu acho que a gente tem que ser humilde. Se a torcida protestou, se os críticos e jornalistas e donos de canais protestaram, é porque ele estava errando, porque ele estava fazendo merda. Tanto é que hoje ele não inventou e o Fluminense venceu. Para vocês terem uma ideia que realmente eu e todo mundo estava certo, né? Quando ele faz o básico, o Fluminense consegue vencer, né? Ele não inventou, não fez nenhuma alteração louca e o Fluminense conseguiu vencer o Vasco, que também é uma boa equipe, né? Outra coisa, galera, a novela Thiago Silva continua, viu? Hoje ele mandou um recado pelas redes sociais, animando a torcida tricolor. Ele foi perguntado se afinal já teria um clube onde ele iria defender a partir de junho, se ele já teria tomado alguma decisão. E ele falou que, aí inclusive o repórter falou, pois é, os torcedores do Fluminense sempre gritam o seu nome nos jogos, dizendo que o Thiago Silva está vindo aí, e isso e aquilo, e o que você tem a dizer para esses torcedores? E ele falou que nos próximos dias ele vai anunciar para onde ele vai, né? Pediu calma, que ele já tem uma posição tomada na cabeça dele, mas nos próximos dias ele vai falar para onde ele vai. Realmente o Thiago Silva é um bom zagueiro, mesmo com 40 anos, ele ainda tem vaga de titular nesse time do Fluminense sobrando. Ele vai se encaixar perfeitamente nesse time do Fluminense. Por quê? Porque ele, além de ser um bom zagueiro, pelo alto e também saindo jogando, é um cara que sabe sair jogando. Ele é melhor até do que o Nino para sair jogando. É um jogador que chega na área para fazer gols também. Mas é um cara que ele também, a cocada dele é sempre a mais cara, né? Ele se valoriza muito, né? Ele está fazendo um doce para vir para o Fluminense que está uma coisa de louco, gente. Sinceramente. Mas, se realmente ele vier, a gente vai apagar todas as críticas que a gente fez aqui, porque a gente sempre quer o melhor para o Fluminense. E o Thiago Silva, no momento, seria um excelente zagueiro para o Fluminense. Se for comparar com o que a gente tem, o Thiago Silva vai ser titular absoluto, né? Então eu estou torcendo para realmente ele vir, vai formar uma zaga aí boa, ou ele com o Manuel, ou ele com o Thiago Santos, né? Ou até o Fluminense trazer mais um zagueiro. O Fluminense merece ter uma dupla de zaga técnica, boa, de qualidade. Eu acho que não é nada demais se o Mário contratar 2 zagueiros, o Thiago Silva e mais um, né? Zagueiro de nível de seleção. Aí sim eu vou ter esperança que o Fluminense vai ficar forte e ainda vai brigar pelo título até do brasileiro, né? Porque o brasileiro começou agora, galera. O Fluminense deu uma derrapada, né? Principalmente no jogo do Bragantino, que o Fluminense foi muito superior e não conseguiu vencer. Mas ainda é possível, não é nada impossível não. Para o Fluminense tudo é possível. Para um time que tinha 99% de chance de ser rebaixado e conseguiu se salvar do rebaixamento, por que não começar mal e começar depois a vencer e ser campeão brasileiro? Nada demais. Vocês lembram do Palmeiras no ano passado?
Botafogo começou a ganhar, disparou na liderança, meteu 14 pontos de vantagem para o segundo colocado, e do nada o Botafogo começou a perder, e o Palmeiras começou a ganhar de 1-0, 2-1, e com placar apertado. O que aconteceu? O Palmeiras foi campeão brasileiro. Então, galera, não tem nada perdido. O Fluminense tem um bom elenco, está faltando só 2 bons zagueiros. O Fluminense tem um bom elenco e tem um técnico razoável, né? Um técnico que ora é bom, ora ele desanda a fazer merda. Mas o Diniz de hoje foi aquele Diniz que a gente quer ver. O Diniz que não inventa, que coloca o seu time para jogar e cada um na sua posição, fazendo com que o time jogue bem e consiga a vitória. É isso que a gente quer. A gente não quer que o Diniz seja demitido, a gente não quer que ele peça demissão, a gente quer o melhor para o Fluminense. E se o melhor para o Fluminense é o Diniz continuar, que o Diniz continue e que a gente consiga vitórias atrás de vitórias e consiga chegar aos títulos que a gente almeja para esse ano, tá? Galera, o recado é esse. Fluminense 100% hoje, nota 10, é o Fluminense que a gente quer. A torcida não foi em massa, foram só 26 mil pagantes, mas os 26 mil pagantes que foram fizeram barulho, empurraram o Fluminense para cima. E é isso aí, galera, continuar. Próximo jogo do Fluminense agora é pela Libertadores, quinta-feira contra o Cerro Porteño lá no Paraguai. E o Diniz até falou na entrevista que o Fluminense tem que melhorar fora de casa. O Fluminense tem que pontuar e melhorar o seu modo de jogar fora de casa. E é isso aí. Ele está certo e tomara que ele consiga fazer o Fluminense jogar nos treinos, o Fluminense se preparar bem para chegar lá no Paraguai e trazer uma vitória, 3 pontos, que seria muito bom para colocar o Fluminense no seu devido lugar na Libertadores, tá bom? Um abraço, galera. Amanhã a gente se encontra novamente, amanhã é domingo. Os jogadores vão descansar, os jogadores que jogaram hoje amanhã vão ter descanso, mas a gente sempre vai surgir uma novidade aí do Fluminense e eu vou trazer aqui para vocês, não tenham dúvida disso, tá? Aqui o canal não descansa não, 31 dias no mês trabalhando, viu, gente? Não tem descanso. E eu conto com vocês ao meu lado para deixar o like, para se inscrever no canal, para ativar a notificação. Lembre, galera, não adianta só se inscrever no canal, tem que ativar as notificações, que aí quando eu gravar um vídeo vocês vão ficar sabendo, tá? E compartilhe aí também com o maior número de tricolores possíveis. Sempre tem um parente que também é tricolor, sempre tem um amigo, um conhecido, né? Então espalha aí o canal, galera, bota essa galera para se inscrever no canal, pra gente cada vez crescer mais, tá? E tamo junto, amanhã a gente está aqui de novo. Saudações tricolores, um abraço para todos vocês, fiquem com Deus, boa noite.